Olá pessoal, hoje eu vou apresentar um pouco do trabalho que nós fazemos em nosso grupo de pesquisa. Gostaria de agradecer ao professor Guilherme pelo convite, pela oportunidade de poder mostrar para vocês um pouco do que nós fazemos com os nossos alunos. Então, nessa apresentação, eu vou abordar uma classe relativamente nova de compostos, que são as redes metalorgânicas, as quais são muito exploradas em diversas áreas da química, e o meu enfoque aqui nessa apresentação será explorar as suas propriedades catalíticas. Eu deixo bem claro aqui para vocês que todos os estudos realizados por nós em nosso grupo são estudos puramente teóricos. Tá? Meu nome é Heitor. Aqui está o meu e-mail, caso alguém tenha interesse depois em querer tirar alguma dúvida ou querer saber mais sobre os nossos trabalhos, fiquem à vontade para me mandar um e-mail que a gente pode trocar algumas mensagens. E esse trabalho é realizado no nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Química Inorgânica Teórica, GPQIT. Bom, então aqui, esse é o sumário. Vou fazer uma breve introdução sobre o que são as MOFs e algumas de suas aplicações, os objetivos do nosso trabalho, a metodologia aplicada sem entrar muito em equações para não ficar muito pesado, e alguns resultados e discussões, particularmente com essa MOF de nosso interesse direto, que é a chamada MMOF74, que pode conter os metais magnésio, cobalto ou manganês. Nós fizemos os trabalhos com esses três íons metálicos e aplicamos em duas reações-alvo. A primeira delas é a que eu vou mostrar aqui, é a reação de cianossililação de aldeídos, e uma segunda que nós também fizemos e estamos finalizando os estudos é na cicloadição de CO2 a epóxidos. Vou então passar para algumas conclusões e os agradecimentos. Bem, o que são as redes metalorgânicas? O termo redes metalorgânicas vem da tradução do inglês, Metal Organic Frameworks, abreviado pelo acrônimo MOFs, Metal Organic Frameworks, e uma definição geral do que são redes metalorgânicas frequentemente encontrada na literatura é de que são sólidos cuja estrutura é baseada em ligações fortes entre aglomerados metálicos e ligantes orgânicos divergentes, o que resulta em sólidos cristalinos e porosos. Como exemplo, eu cito aqui a MOF5, que é a rede metalorgânica mais famosa no meio científico. E não precisa ser necessariamente aglomerados metálicos que vão dar origem a essa MOF. Pode haver a formação da MOF em torno de um único centro metálico. Então aqui eu coloquei o exemplo de um aglomerado metálico, mas não necessariamente tem que ser um aglomerado metálico. E nesse caso está o ligante orgânico divergente. Por que ele é divergente? Porque ele pode formar uma ligação com o centro metálico para cá e outra para cá. Caso ele tenha a possibilidade de formar apenas um sítio de ligação com o centro metálico, aí então nós formamos um complexo. Eu acredito que você já tem noção do que é um complexo organometálico, por exemplo. Então, com a junção desse aglomerado ou de um centro metálico com um ligante orgânico divergente, o que nós temos é a formação de uma rede metalorgânica. Aqui é o exemplo da MOF5. Ela se propaga em 3 dimensões, ao longo aqui o que seria o X, o Y e o Z seria saindo fora da tela da nossa projeção. Então, teriam essas cavidades aqui, ela se propaga aqui como túneis, tanto aqui quanto para as outras direções. Os poros desses materiais, eles em geral apresentam aqui diâmetros maiores do que 10 angstroms. E os aglomerados metálicos que eu havia citado ontem, ou só um centro metálico, são chamados de nó metálico. E os ligantes orgânicos são chamados também de espaçadores, porque eles é que determinam o espaçamento entre esses aglomerados metálicos e os seus vizinhos mais próximos. Então são chamados também de espaçadores. E
Dando mais detalhe nesse poro, ele está aqui, né? Então aqui está o poro, ele pode variar desde uma cavidade muito pequena, em torno de alguns poucos angstroms. Atualmente já se consegue algo em torno de mais de 100 angstroms de diâmetro. E aqui o nó metálico, né? E aqui o que a gente chama de espaçador. Então, os poros desses materiais, eles em geral apresentam diâmetros maiores que 10 angstroms, né? E eles, então, dos maiores, aí a gente pode ter aqui o enclausuramento até de algumas macromoléculas, né? Isso aqui serve como uma pequena peneira que vai separar também desde água até macromoléculas, né? Então, aqui só para dar alguns detalhes maiores sobre esses espaçadores, os nós, né? Então aqui nós temos o que nós chamamos de unidades secundárias de construção, ou SBU, também um acrônimo do inglês, e esses aglomerados metálicos, né, que são os constituintes fundamentais das MOFs, são frequentemente representados por essas figuras geométricas que são chamadas de unidade de construção secundária, né, que são as SBUs. Essas SBUs elas podem ser do tipo finita, né, como por exemplo aqui um Padwell, ou um octaedro, um prisma trigonal, ou então infinita, né, como representada aqui por essa imagem, que é uma haste de metais que se estende infinitamente ao longo de um eixo aqui de uma forma espiralada, né, como se fosse um parafuso aqui. E exemplos de ligantes orgânicos divergentes, nós temos aqui o BDC, o benzeno 1,4-dicarboxilato, o BTC é o benzeno 1,3,5-tricarboxilato e o DO-BDC, que é o 2,5, né, aqui 2,5, dihidroxo benzeno 1,4-dicarboxilato. E a combinação, por exemplo, do octaedro, essa com o BDC, que está aqui, né, resulta na estrutura da MOF 74, que é essa, né? Então, essa da MOF 5, né, que é essa daqui. Vejam, aqui a gente tem uma SBU do tipo octaédrica, do tipo dessa, e quem é o ligante orgânico é o BDC. Então, fazendo essas ligações, nós temos então a estrutura da MOF 5. Enquanto que a combinação dessa SBU infinita com o DO-BDC dá origem à MOF 74, que é a MOF alvo aqui do nosso sistema de estudo, né? Então aqui, nesses vértices do que seriam esses hexágonos, nós temos aqui essa haste infinita, ela se propaga infinitamente ao longo aqui do eixo que sai da nossa projeção com uma forma parafusada. Então olha só, para o nó metálico, então aqui a gente tem um íon metálico exposto para essa cavidade, anda 120, ele é exposto para essa, mais 120 é exposto para essa, né? Então isso vai sucessivamente ao longo dessa haste espiralada. Aqui, né, a MOF 5, que é do octaedro, e o BDC, e aqui a 74, que é originada pela haste infinita e o DO-BDC. A gente também pode representar essa MOF, né? Ela tem o nome popular dela, né? O MOF 5, como foi batizado, e MOF 74, ou a gente também pode utilizar a nomenclatura, que seria a nomenclatura utilizada como sendo o íon o íon metálico que constitui a MOF, nesse caso o zinco, com o ligante BDC. Nesse caso também, o zinco e o DO-BDC, só que na proporção de 2:1, né? Então é possível representar das duas formas. Então, considerando toda a versatilidade, né, das SBUs, né, que são diversas estruturas que podem apresentar diversas geometrias, né, para essas unidades secundárias de construção, e os ligantes orgânicos que são plausíveis de serem utilizados para a construção das MOFs, a gente consegue perceber que o número de estruturas possíveis de redes metalorgânicas é extremamente grande. E até hoje, já cerca de mais de 90 mil estruturas já foram reportadas no banco de dados estrutural de Cambridge, né? Isso aqui está talvez um pouco defasado, isso é de uns meses atrás. Hoje talvez esteja em torno de 93, 94 mil, né? Além disso,
Desejando-se a preparação de uma rede metalorgânica com uma topologia específica, né, é possível combinar os blocos de construção que vão levar à formação de estrutura pré-determinada, que consiste na metodologia que a gente chama de química reticular, que foi definida aí pela primeira vez pelo professor Omariag, permitindo então a previsão de novas estruturas com novas topologias, que é o que a gente chama de síntese racional de estruturas. Isso não funciona só para MOFs, não. É utilizada em diversas áreas da química. Então, diversos nós metálicos e ligantes orgânicos podem ser combinados, possibilitando a preparação de compostos com as mais variadas propriedades. Além disso, ainda existe a possibilidade de variar o tamanho dos poros e a natureza das estruturas das MOFs, né, sem alterar a sua topologia básica. E tudo isso faz parte da metodologia que eu acabei de falar, que é a química reticular, que consiste em síntese, né, cujo objetivo é conectar blocos de construção moleculares para a formação de estruturas pré-determinadas. Por exemplo, a MOF 74 ela pode ser utilizada como base para a preparação de outras MOFs. Né? Por exemplo, a partir da combinação da SBU infinita com ligantes orgânicos maiores, obtém-se novos materiais com poros mais largos, né? Já que o espaçador vai ser mais largo, baseados, entretanto, na mesma topologia, o que dá origem à série isorreticular chamada de MOF, de IR-MOF 74, né? Fazendo então o uso de diferentes conectores orgânicos. A preparação de MOFs baseados em topologias já conhecidas, né, por meio da substituição do ligante orgânico por um ou mais ligantes, que também apresentam grupos funcionais, né, por exemplo, em proporções variadas, também é possível. Né? Esses sólidos eles são designados então de MTV-MOFs, né, em que o termo, esse MTV aqui, refere-se à multivariedade de funções químicas que estão presentes nesses espaçadores orgânicos. Os cátions metálicos dos aglomerados também podem ser variados, tá? Assim como eu acho que havia falado já com vocês. Assim, uma mesma topologia de MOF ela pode ser obtida com diferentes cátions metálicos, o que dá origem às séries isomórficas, né? Esse exemplo aqui. E mais de um cátion metálico também pode ser incorporado dentro de uma única estrutura, levando à formação das MM-MOFs, em que MM se refere a metais misturados a uma mistura metálica. Então, o M2-DOBDC, né, que seria o caso da MOF 74, ela pode ser constituída por cobalto, magnésio, zinco, cobre, manganês, ferro, níquel, tudo isso é possível. Ou então ainda pode-se criar uma mistura entre eles. Tá? Por exemplo, aqui o caso da MOF 74 com íons metálicos de magnésio e cobalto. E após a síntese desses materiais, é possível também realizar modificações pós-sintéticas, tanto na SBU quanto nos ligantes orgânicos. E ainda, né, um fato interessante é introduzir nanopartículas nos seus poros. E esse último processo dá origem aos materiais chamados de NP-MOFs, né, de nanopartículas NP inseridas em MOFs. Por exemplo, a introdução de nanopartículas de ródio, aqui, né, nanopartículas de ródio inseridas na MOF 74 de níquel. O que melhora, né, essa possibilidade, melhora a propriedade catalítica do material, além de permitir sua separação com o emprego de um campo magnético, por exemplo. Né? Então, as possibilidades são inúmeras aqui na hora de se fazer a química reticular, né, ou a síntese racional de MOFs, né, variando ligantes orgânicos, com ou não, né, grupos substituintes neles, também as SBUs. Bom, tendo em vista todas essas possibilidades, onde que a gente pode utilizar isso, né? Então, a possibilidade de preparação de estruturas pré-determinadas, né, com essa química reticular, juntamente com toda a versatilidade de blocos de construção moleculares que podem ser empregados, por si só, já justifica o potencial de aplicação desses materiais. Né? Por exemplo, estocagem de gases, método de separação, sensores, né, magnetos, liberação controlada de fármaco,
catálise, né, que aqui é o nosso foco aqui hoje, e o entendimento ao nível molecular da atuação das MOFs para essas aplicações, dentre outras, né, pode auxiliar o projeto de novos materiais com propriedades ajustadas para aplicações tecnológicas mais eficientes. Então, neste contexto, acreditamos que as simulações computacionais elas se apresentam como uma ferramenta extremamente poderosa para o estudo desse tipo de sistema. Tá? Então, por isso que a gente está utilizando a química teórica, né, a simulação computacional, para o estudo desse tipo de sistema e suas aplicações. Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, que aqui após a adsorção, né, isso aqui é a MOF 74, tá? Lidando com o mecanismo de dissociação nessa MOF, né? Após a dissorção e dessorção da água, né, que ocorre acima de 150 graus centígrados aqui nessa estrutura, ocorre então uma redução da capacidade adsortiva da MOF 74, sem alterar a estrutura do material. E os dados, né, isso aqui são dados experimentais, tá, desses artigos, eles indicavam uma reação irreversível da molécula de água com o sólido. Então está aqui a molécula de água, né, associavam isso aqui a uma reação irreversível. No entanto, né, medidas de fração de raio-x e de espectroscopia na região do infravermelho não eram capazes de detectar mudança estrutural, né, que fosse notável para esse tipo de reação da MOF com a água, ou uma transformação química no processo de hidratação e regeneração térmica. Tá? Um estudo realizado por meio da avaliação desse processo, né, empregando-se água deuterada, né, então trocou a água e passou para utilizar água deuterada, juntamente com simulações computacionais, né, para auxiliar na interpretação dos dados experimentais, permitiu que fosse identificado um modo vibracional, né, como que os átomos estão vibrando, que é resultante da dissociação da molécula de água. E assim, né, dessa forma, o mecanismo responsável pela perda da capacidade de adsorção do sólido da MOF 74 foi então esclarecido, né, e com posse dessas informações, alguns estudos experimentais em colaboração com estudos teóricos, né, permitiram que fosse determinada a influência dos centros metálicos na constituição do material, para o controle da estabilidade da MOF 74 à umidade. Né? Este foi um dos problemas iniciais no desenvolvimento das MOFs, é que a grande maioria delas não era estável à umidade. Né? A estrutura se decompunha, ela perdia sua estrutura cristalina. Então esse é um dos grandes objetivos, né? É obter estruturas tridimensionais das MOFs que sejam estáveis à umidade. Né? Então por isso que esse estudo aqui foi tão interessante. E além disso, né, as simulações computacionais indicaram uma modificação no ligante orgânico, né, que também poderia auxiliar no controle da estabilidade do material, que é a substituição dos grupos fenolato por grupos tiolatos, né, uma vez que isso tornaria o processo de dissociação da água, né, esse processo de dissociação aqui, 10 a 7 vezes menos favorável do ponto de vista cinético. Então ele seria muito mais lento, né, que seria esse modo vibracional aqui. Tá? Então, esse trabalho levou a algumas conclusões interessantes, que o controle da estabilidade da MOF 74 em água, né, esse trabalho de Suruaga, mostra o que? A reatividade para uma MOF com centro metálico com zinco é muito maior do que a de magnésio, que maior que a de níquel, que maior que a de cobalto. Então tem-se aqui uma ideia de qual centro metálico utilizar para melhorar a performance dela em meio a umidade. E também esse ligante, né, o DSBDC, que a gente tira aqui o oxigênio e troca por enxofre, né, sai de um fenolato para um tiolato. E aqui o resultado, né, que mostra aqui o processo aqui com a MOF de zinco, né, modificada com enxofre, né, na verdade com esse ligante, ele apresenta uma cinética 10 a 7 vezes mais lenta, uma reação 10 a 7 vezes mais lenta do que se não fosse com a MOF modificada, se fosse com essa MOF aqui, né, que seria com o DOBDC e não DSBDC. Então essa barreira de dissociação da água nessa MOF, ela é bem maior aqui, né, que dada em energia. Bom, então
Aqui vou dar alguns detalhes para vocês da MOF74. Né? A célula unitária da MOF74 ela é determinada por experimentos de difração de raio-x. Né? Ela é do tipo trigonal. A gente pode ver aqui uma imagem da célula unitária. E do grupo espacial R3' e apresenta 162 átomos. Né? O sólido cristaliza-se então no formato de agulhas hexagonais, tipo grãozinhos de arroz. Essas aqui são imagens obtidas por microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura. Aqui. E os cátions constituintes desse material são divalentes e coordenativamente insaturados. O que isso quer dizer? Eles têm um sítio que não está ocupado. Tá? Esse aqui é o sítio coordenativamente insaturado, ou seu S. Tá? E eles apresentam aqui uma pirâmide de base quadrada. Os ligantes, então, conectam as hastes metálicas, tá? O ligante aqui, de maneira que a MOF74 apresenta uma topologia do tipo colmeia. Né? Parece uma colmeiazinha aqui, com canal unidimensional, quer dizer, ele vai em uma única direção, então ele está saindo aqui no plano da apresentação, com um diâmetro em torno de 15 angstroms. E esses canais são constituídos por 6 cadeias helicoidais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada um desses canais de 2 tipos, os quais eles formam 3 pares enantioméricos, né? Sendo 3 hastes de um tipo e 3 do outro, que se alternam na formação dos canais. Como a rede contém uma quantidade racêmica do par de cadeias, então não se espera, a partir de reações catalíticas realizadas por essa MOF, nenhuma enantioseletividade. Tá? Além disso, a disposição helicoidal dos cátions metálicos faz com que os centros coordenativamente insaturados se alternem entre os canais. Foi o que eu mostrei para vocês. Cada hora o centro metálico se expõe para uma cavidade ao longo de uma haste como essa aqui. Bom, então esse daqui é a nossa reação de interesse. Eu deixei as duas. A primeira dela é a cianosililização de aldeídos. Ela é extremamente importante para a produção de fármacos e agroquímicos. Né? Permite a formação de ligação entre átomos de carbono, que é de extremo interesse, e a importância do papel catalítico de sítios ácidos e básicos de Lewis é bem conhecido. Então a gente busca investigar isso aqui também. Né? Sendo que o potencial catalítico da MOF74 ele já foi avaliado em diversas reações, né? E outra delas é a cicloadição de CO2 a epóxidos, né? Que é importante na captura e fixação de dióxido de carbono, né? Um interesse ambiental muito grande, e carbonatos cíclicos são importantes como monômeros, né? Que são intermediários na síntese de fármacos e em química fina, né? Como solventes e aplicações biomedicinais. Então, sendo encontrado na literatura diversas investigações com simulações computacionais para a reação de Novenago e de Michael, a gente ficou interessado em estudar esse tipo de reação. Né? Então, neste trabalho, é proposta a avaliação da atividade catalítica da MOF74, né, através de cálculos computacionais, para a reação de cianosililização de aldeídos e também da cicloadição de CO2. Mas a gente vai trabalhar só com essa aqui nesse seminário. Então esse é um processo, como eu já falei, importante aqui para a produção de fármacos e agroquímicos. Né? E no primeiro caso, né, dessa cianosililização, MOFs de magnésio e manganês vão ser avaliados para ver qual dos dois apresenta o melhor desempenho catalítico. E aqui no segundo a gente estudou MOFs de magnésio e cobalto. Tá? A reação de cianosililização de aldeídos ela corresponde à adição de cianeto, né, que ainda está aqui no cianeto de trimetilcilano, aos aldeídos, né, aqui o aldeído, e é um importante procedimento sintético para a formação entre átomos de carbono. Então é formada essa ligação aqui ao final do processo catalítico. E, além disso, ela proporciona uma rota conveniente para a preparação de cianohidrinas. As cianohidrinas são intermediários extremamente versáteis para a síntese de fármacos e agroquímicos, né? Sendo que o papel desempenhado pelos sítios ácidos e básicos aqui das MOFs, né, que são os catalisadores, é bem conhecido. E essa reação ela é empregada na avaliação da propriedade catalítica de novos materiais. Então esse é mais um motivo da gente escolher essa reação como uma reação-alvo para o nosso estudo.
Então, essa é a reação de cianosililação. Né? Na primeira etapa, o que a gente vê, nós temos o aldeído, ele se associa a um ácido de Lewis da superfície, vem o cianeto de trimetilsilano e também se associa, só que aqui agora é uma base de Lewis presente na superfície. Né? Observem que aqui ocorre uma isomerização do cianeto para o isociano. Né? Ocorre então um ataque nucleofílico aqui, né? E ocorre aqui também. É um mecanismo que pode ser dito de ocorrer de uma única etapa. Então ocorre a formação da cianidrina, né? Que é essa espécie aqui. Daqui para o nosso objetivo, isso é basicamente uma hidrólise em meio ácido. Tá? Então é só colocar água e um pouquinho de ácido e a gente obtém os produtos de interesse. E aqui é o exemplo da cicloadição de dióxido de carbono a epóxidos. Então tem o CO2, um epóxido, né? Então é uma reação de ataque aqui a esse carbono, né? Que é o melhor o melhor eletrófilo. Né? Então a gente tem um nucleófilo aqui, ele ataca uma alta densidade eletrônica e é a formação de um anel maior, né, menos denso do que esse epóxido inicialmente aqui, mas também com o auxílio de bases, ácidos e bases de Lewis presentes no catalisador. Né? E as MOFs elas têm essa propriedade interessante, principalmente a MOF 74, porque ela apresenta os sítios que são os centros metálicos agindo como ácidos de Lewis e apresentam também bases de Lewis nos seus espaçadores orgânicos. Bom, então qual era o objetivo geral desse trabalho? É compreender a influência dos sítios ácidos e básicos de Lewis das redes metalorgânicas na reação de cianosilulação de aldeídos catalisada por esses materiais. Né? Então a gente tem alguns objetivos específicos, esse, né, determinar os protocolos adequados para esses cálculos, aqui do ponto de vista computacional, identificar os fatores estruturais e eletrônicos importantes dos sólidos, né, da MOF 74 para o desempenho como catalisador nessa reação alfa, né, e verificar a influência da natureza do íon metálico que compõe essas MOFs para a reação de interesse catalisada por esses materiais. Também verificar a influência dos grupos fenolato nas redes metalorgânicas e dos tiofenolatos, né, já que pode haver a substituição para o DOBDC para o DSBDC para a cianosilulação de aldeídos, e identificar fatores eletrônicos e estéreos dos substratos que influenciam nesse processo, né? Além de determinar características moleculares importantes a serem consideradas no planejamento de novas redes metalorgânicas, né? Com uma capacidade catalítica mais alta, né? Ser um catalisador mais eficiente. Então, aqui uns dados para o que nós utilizamos nos nossos cálculos, né? Essas simulações computacionais, elas utilizam uma teoria chamada teoria do funcional de densidade. Né? Ela emprega condições periódicas de contorno, tipo aquilo que vocês aprendem em equações diferenciais. Então a gente vai utilizar a célula unitária. Então aqui estão as nossas condições periódicas, ela vai se reproduzir nas três direções x, y e z, formando um sólido infinitamente grande. Né? Aqui a gente tem alguns detalhes computacionais que eu não vou entrar no caso. E isso, né, para descrever a MOF 74 do ponto de vista computacional, e na simulação do estado sólido foram determinados, né, os melhores parâmetros, que eu não vou entrar aqui em detalhe, né, para avaliação de que tipo de cálculo utilizar, e também a gente fez algumas simulações moleculares, né, esse caso aqui, então a gente considera isso aqui como uma aproximação boa do que seria um pedacinho aqui, tá? Só um pedaço, não o sólido como um todo. E foram avaliados também diferentes métodos de cálculo para realizar isso aqui. Então, a determinação desses níveis de cálculo permitiram uma descrição adequada desses materiais, né? A gente garantiu isso, e a obtenção de dados estruturais, eletrônicos, variações energéticas para o processo de adsorção de água e a cianosilulação de aldeídos propriamente dita. Né? Então, primeiro a gente definiu o nível teórico, né, para em seguida fazer a descrição das MOFs. Então aqui a gente obtém a descrição das MOFs e a gente aplica isso nos processos de interesse, né, com alguns programas específicos e com a metodologia usada. Tá? Mas tudo isso do ponto de vista
computacional, através de computadores. E a gente obtém como resposta dados estruturais, eletrônicos, termodinâmicos, né, uma vasta quantidade de dados que a gente obtém daqui. Então aqui nós temos o que a gente fez, né, já as estruturas que a gente chama de otimizadas, já tendo passado por um tratamento computacional. Então a gente partiu da célula unitária, não sei se vocês estão lembrados, é um conjunto de duas desses hexágonos aqui, né? Então aqui a gente tem o que a gente chama de célula primitiva e uma supercélula. Tá? A gente poderia partir de uma dessa para a descrição do sólido, seria ótimo porque ela é menorzinha, tá vendo? Só 54 átomos. Mas quando a gente vai partir para a reação de interesse, isso aqui cria um problema, porque é pequeno demais para a gente colocar o substrato aqui. Então a gente tem que aumentar o tamanho do sistema. E aí aumentando aqui, né, a gente dobra o tamanho do sistema e aí a gente consegue mais facilmente colocar o substrato aqui para evitar alguns problemas computacionais que eventualmente isso possa acontecer. Então o que a gente observa aqui, olha só, essa aqui é a MOF com o ligante DO-BDC. Então ocorre a presença de um canal cilíndrico. Então aqui a gente tem um diâmetro do centro metálico, diâmetro oxigênio. Tá? Isso aqui foram alguns fatores que a gente avaliou. Enquanto que para o DS-BDC, ao invés de ser o fenolato, é o tiolato, nós temos aqui a distância metal-metal, ela se estende um pouco, e a enxofre ela é um pouco encurtada, de forma que cria um canal estrelado aqui, tá vendo? Parece uma estrela aqui dentro, ao invés desse canal cilíndrico. Né? Então a diferença está aqui, ó, nos ligantes utilizados para o estudo dessas duas espécies, né? Dessas duas MOFs. Esse processo, né, como eu havia feito, ele é de usar essa célula primitiva, ele é interessante porque diminui o número de átomos. Só que na literatura encontram vários trabalhos que não usam essa célula unitária primitiva, né, essa menorzinha, então usam essa supercélula, que é então o que a gente tem que fazer. Né? Só que o tempo de cálculo é muito maior. Né? A gente precisa de computadores melhores, mais tempo, e o trabalho também ele cresce proporcionalmente ao tamanho do sistema. Bom, então aqui temos a célula primitiva. Vejam, a distância entre dois centros metálicos em torno de 7 angstroms para o DO-BDC. Aqui também, né, mesma coisa praticamente. Só que um dos substratos que a gente vai usar, que é o benzaldeído, ele tem um diâmetro de em torno de 6 angstroms. Então, é algo que está muito próximo disso aqui. Então, se a gente coloca ele aqui, a gente vai ter forçadamente algumas interações. Enquanto que a gente usa a supercélula, né, que é duplicar essa daqui, a gente aí já espaça mais os sítios metálicos vizinhos, em torno de 14 angstroms. Aí fica mais tranquilo de colocar o benzaldeído, né, que é o maior substrato que a gente vai utilizar. A gente utilizou 3, o formaldeído, o acetaldeído e o benzaldeído, né, que foi o maior deles. E aí, então, com o modelo de supercélula, fica mais tranquilo da gente inserir o substrato aqui dentro. Aqui são alguns dados dos cálculos, né? Não vou entrar em muitos detalhes neles não, mas a gente fez tudo isso aqui para MOF de magnésio, cobalto e manganês. Né? Aqui é o programa que a gente utilizou, e aqui é interessante a convergência. Né? A gente também tem que convergir, é como ver se o nosso experimento computacional está sendo bem guiado. Tá? Então a gente tem que fazer esse tipo de conferência. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês porque a gente está trabalhando com o magnésio tudo bem, mas o cobalto e o manganês eles apresentam elétrons desemparelhados. Então isso leva ao que a gente chama de multiplicidade de spin ou um sistema de camada aberta. Então a gente tem que pensar em como que esses elétrons vão se combinar dentro da MOF. Né? Então, para a MOF 74 a gente tem o que? 6 cadeias, M1, M2, M3, M4, M5 e M6. Então a gente avaliou a interação intracadeia ao longo de uma mesma cadeia, o que acontece, né? São os metais, e interação intracadeia,
né, que ocorre para lá. Né? Na verdade aqui inter e intra, tá? Então, entre as cadeias e dentro das cadeias. Então, isso aqui levou a diversas combinações que a gente teve que fazer para esses elétrons. Então, aqui poderia ser up, down, down, up, down, e ir variando isso aqui. Na verdade, essa daqui foi a melhor configuração que a gente encontrou, a de menor energia. Então, considerando uma interação antiferromagnética, de forma que a interação intracadeia era antiferromagnética e intercadeias também antiferromagnética. Tá? Mas foram inúmeros cálculos que a gente teve que fazer. Por exemplo, o cobalto, cobalto 1, 2, 3, 4, 5, 6, considerando aqui duas cadeias. Então ele é antiferromagnético desse com esse, aqui é todo mundo up, é down, aqui down, up, de forma que esse se cancela com esse e esse se cancela com esse. Eu acho que vocês devem ter noção disso lá de química geral. Então aqui é como se a gente estivesse emparelhando os elétrons, é o que a gente chama de uma composição antiferromagnética, como se estivesse havendo uma compensação dos spins eletrônicos entre os átomos. E na verdade aqui entre cadeias. Bom, mas vamos lá. Quando a gente fez os cálculos, a gente chama isso de otimização de estrutura, então a gente tem que comparar com os dados de referência. No caso, os nossos são os dados experimentais. Então aqui a gente tem os parâmetros A, B e C, algumas distâncias, comprimentos de ligação, ângulos. Então a gente percebe que todos os valores que a gente obteve com os nossos cálculos estão descrevendo muito bem o que é esperado experimentalmente. Aqui para as MOFs de magnésio com DO e DSBDC, cobalto e manganês. Tá? Então a gente ficou seguro em afirmar que a comparação estrutural dos nossos dados com os dados experimentais estava sendo muito bem descrita. Outra, aqui do ponto de vista estrutural, mas a gente tem que fazer também do ponto de vista eletrônico, saber qual que é o comportamento que os elétrons ali no meio estão dando características ao nosso sistema. Uma forma da gente observar isso é através de estrutura de bandas. Aí vocês vão perguntar, bandas? O que é isso? Então a gente tem bandas, aqui a gente tem um DOS, densidade de estados. Então, para o sólido, as bandas se comportam como os orbitais moleculares para uma molécula. Então a gente pode ter que o nível de Fermi, ele separa então os níveis que estão ocupados, chega no limite do HOMO, fazendo uma analogia com molécula, e acima dele nós temos o LUMO, que seriam os orbitais não ocupados. A gente pode fazer uma analogia com isso com a estrutura de bandas, e que são essas linhas aqui que mostram os estados que são ocupados, que a gente vê até aqui, para cima os estados desocupados. E a gente tem o gap, um gap de energia que também pode ser obtido daqui. Isso vai nos dar uma característica que vai nos dizer esse material é condutor, é isolante, é semicondutor. Isso tudo vai depender do tamanho desse gap aqui. Se for muito grande, ele vai ser um isolante. Se for muito pequeno, ou na verdade se ele for inexistente, ele vai ser um condutor. E se for um valor intermediário, ele pode ser um semicondutor. Para terem uma ideia, o silício, o band gap do silício é em torno de 2,5 electronvolts. Tá? Muito maior do que isso, considera-se ser um isolante. Bem, então aqui alguns resultados, trazendo um pouco mais para a nossa discussão química que a gente observou. Esses daqui seriam os estados, tá? Imagine isso como os orbitais que a gente está fazendo na descrição só que no sólido. Aqui para o 1, o que a gente tem? Ele é de mais baixa energia, então imaginem lá os orbitais moleculares mais internos. Estão aqui, eles estão distribuídos aqui no anel benzênico, aqui um sistema ressonante, é claro, então ele vai estar todo distribuído aqui, então ele é de mais baixa energia, enquanto que a gente chega na fronteira aqui com 2, olha, eles já começam a distribuir mais, a gente já começa a ver algo mais específico, aqui em cima de algumas ligações carbono-carbono, oxigênio que se coordenam ao centro metálico, e 3 já são os orbitais não ocupados, que apresentam já um pouco de densidade aqui, mais próxima do centro metálico, mas muito parecida com essa.
E 4, né, que são os mais altos em energia, aqui sim eles estão localizados sobre os centros metálicos. Tá? Isso aqui para o DO-BDC. Né? Na verdade, o que a gente tem aqui para o magnésio, né, sendo mais específico para o centro metálico magnésio, vermelho o oxigênio, o pretinho o carbono, e aqui em cinza mais clarinho e menor estão os átomos de hidrogênio. Né? Aqui também outra análise muito parecida, né? Eu quero mostrar para vocês que particularmente o 2, né, que lembra muito aqui o que a gente tinha estudado, mas a gente já observa, né, já tinha mostrado para vocês, uma interação mais próxima aqui com os centros metálicos. Com 3, né, olha, pouquíssima densidade eletrônica aqui em cima do oxigênio, né? Então ele seria um bom receptor de densidade eletrônica, né, já que ele é o vazio que está mais próximo, como se fosse o LUMO, fazer uma analogia, né? Enquanto que para os centros metálicos realmente está mais alto, né, que seria aqui em 5, mais alta energia. E para o DS, né, o DE-BDC, né, para alguns sítios aqui, comparando o DO-BDC com o DS-BDC, o que a gente observa? Aqui o anel cilíndrico, né, a cavidade cilíndrica, a cavidade que a gente chamou de estrelada. Vejam bem, aqui na cilíndrica a gente tem uma densidade eletrônica aqui muito próxima dos centros metálicos. Isso é observado para todos eles. Né? Isso aqui para o magnésio. Enquanto que para o DS-BDC a gente já não observa muito isso não. Apesar de ter, mas ela é menor. Tá? Isso devido a problemas estéreos, questão de configuração. Né? E aqui o que a gente tem de banda de valência e banda de condução. Banda de valência são os estados ocupados. Tá? Então vocês observam que, olha, os anéis benzênicos com densidade eletrônica e tal. E onde é que estariam os desocupados? Estariam basicamente aqui, ó, nos centros metálicos, ou seja, eles vão agir como ácidos de Lewis, enquanto que nós temos bases de Lewis suficientes aqui ao longo dos conectores orgânicos. Aqui é o nosso interesse, avaliar a propriedade das bases e ácidos de Lewis nessa MOF. Aqui é uma propriedade interessante que a gente analisa, é a chamada ELF, que é a função de localização de elétrons. Né? Quanto mais próximo do azul aqui, menor é a localização de elétrons, então menos provável vai ser encontrar elétrons nessa região azul, enquanto mais rosa, né? Esse branco aqui é um artefato matemático, tá, gente? Não se preocupem com isso, não. Então, quanto mais próximo de rosa, maior vai ser a probabilidade da gente encontrar elétrons na região. Então, a gente observa aqui, ó, claro, né, perto dos núcleos a gente vai ter muito elétron. Né? E algo interessante que a ligação MgO e MgS, elas são diferentes. MgS, ela tem aqui uma localização maior aqui, aparenta ser uma ligação covalente mais efetiva. Né? Aqui, ó, o enxofre, tá, se conectando aqui, e o CS, né, também ligações covalentes, tá? Com caráter covalente mais evidente aqui. Né? E aqui a ELF, também calculada para a rede MG-DO-BDC, MG2, né? Vejam que aqui a gente também tem o mesmo fenômeno. Né? Olha, aqui a gente tem uma interação que também tem um compartilhamento de elétrons. Claro que ele está mais próximo aqui do átomo de oxigênio. Né? Quando chega próximo aqui do centro metálico, ele fica bem mais baixa. Né? Enquanto que a gente tem uma ligação típica carbono-carbono, no meio da ligação, o que a gente tem? Alta concentração de elétrons, ou seja, um caráter covalente muito elevado. Tá? É esse tipo de informação que a gente pode retirar de uma análise como essa. Né? Uma interpretação que próximo de zero, caráter iônico. Próximo de meio, a gente tem uma ligação com caráter metálico. E mais próximo de 1 seria uma ligação com caráter covalente. Então aqui a gente buscava também caracterizar as ligações que são formadas nesses sistemas. Algo interessante surge daqui, que é o seguinte. Olha, para o Mg, cobalto e manganês, aqui em cima para o DO-BDC, né, que é o fenolato, e aqui embaixo para o tiofenolato. Tanto para o magnésio quanto para o cobalto, a gente tem esse tipo de interação aqui. Ó, tá? É como se fosse uma ligação de hidrogênio não convencional. Enquanto que para o manganês, isso não é observado.
Então a gente tem estruturalmente uma tendência muito interessante, porque a flexibilidade dessas morphs ela aumenta da seguinte forma. O Mg-DOBDC é o menos flexível, seguido pelo cobalto-DOBDC, em seguida o Mg-DSBDC e cobalto-DSBDC. E as mais flexíveis, a de manganês com DOBDC e a de manganês com DSBDC. Tá? Isso aqui vai ser bem interessante daqui a pouco para a gente discutir um resultado que a gente obtém. Então, essas duas morphs aqui são mais flexíveis do que essas outras 4. Né? Bom, então o que a gente tem aqui? Também uma análise, né, de PCI, né, porcentagem de caráter iônico dessas ligações, que a gente estava interessado também em estimar. Né, a porcentagem do caráter iônico, aqui na tabela, ela foi calculada utilizando essa diferença entre eletronegatividade entre o par de átomos, né, tendo como referência o que foi sugerido por Pauling. Né? Então aqui a gente tem as variações. Tá? E observou-se que as ligações envolvendo os cátions metálicos e os átomos de enxofre, né? Aqui, ó, essa e essa, né? Na verdade, 1, 2, 3, apresentam um caráter iônico em torno de 40%. E menos iônico do que as ligações com os átomos de oxigênio. Então aqui ela apresenta um caráter covalente mais pronunciado do que o centro metálico com oxigênio. E o índice de transferência de carga global, né, que é o IC, que está aqui, foi sugerido, né, por Mori e Sanches. Ele também foi calculado para os materiais, e na escala desse índice, valores próximos de 1, né, indicam caráter predominante iônico, enquanto que valores próximos de 0 indicam um caráter predominante covalente. Então aqui, para o oxigênio, tem um caráter iônico maior do que aqui idem e aqui também. Né? Então, confirmando o que a porcentagem de caráter iônico tinha nos informado anteriormente. Né? Então, o que ocorre é uma redução de aproximadamente 0,2 no caráter iônico das morphs quando o grupo fenolato é substituído pelo tiofenolato, independente do centro metálico que está sendo utilizado. Né? Aqui, 0,2, 0,21, 0,20. Né? Essas são as fórmulas com que essas propriedades são calculadas. Então aqui a gente definiu então qual o protocolo, mas também fez uma outra análise chamada de carga de Bader, né, para estimar a carga sobre os centros metálicos. Né? Então a gente observa, olha só, dentre as morphs que nós estudamos, quais têm maior carga? Para o Mg-DOBDC, seguida pelo Mg-DSBDC, depois MN-DOBDC, MN-DSBDC, né? Essa daqui CO-DOBDC e CO-DSBDC, né? Seguindo simplesmente uma ordem decrescente de cargas aqui. Então a gente estima que essa ordem vai nos indicar qual é a força do ácido de Lewis presente nessas morphs, né? O que está de acordo com os resultados experimentais obtidos. Né? Aqui é um gráfico da conversão do benzaldeído na reação de cianocilação, foi catalisada pelos materiais M2, né? DOBDC, uma morph 74, no qual o M foram estudados para cobalto, níquel, magnésio, zinco e manganês. Né? 3 delas a gente está estudando aqui em função do tempo. Então observem que a de manganês é a que faz a conversão total de forma mais rápida. Algumas delas nem conseguem, né? Aqui em 50 horas. A de manganês em poucas horas já consegue uma conversão total. Então apesar dele não ser o ácido de Lewis mais eficiente, né? O MN-DOBDC, que está aqui, seria o terceiro, a gente tem que levar em conta uma coisa, essa era a estrutura mais flexível, né? Que a gente havia observado anteriormente. E por ela ser mais flexível, acreditamos que ela apresenta uma maior maleabilidade para a reação ocorrer dentro dela. Né? Então isso justifica estruturalmente o que eletronicamente não é explicado aqui. É um resultado interessante que surgiu dos nossos cálculos. Então, o que a gente conclui a partir desses
resultados aqui. O nível teórico. Né? Os níveis teóricos estão muito bem determinados, né? Nos forneceu valores e resultados muito interessantes. Né? As MOFs MNDO-BDC apresentam os canais cilíndricos, enquanto a DS-BDC apresenta os canais estrelados. Os sítios básicos de Lewis, né? As MOFs modificados com fenolato podem ter sítios básicos de Lewis mais eficientes do que o DO-BDC, né? Que seria o fenolato. O sólido DS-BDC apresenta maior caráter covalente do que o DO-BDC. E a flexibilidade dos sólidos, como a gente evidenciou anteriormente, também nos ajudou a definir o porquê que a MOF de manganês ela é a mais eficiente, né, na conversão do benzaldeído. E os sítios ácidos de Lewis, as cargas de Bader, elas nos deram uma ideia do quão eficientes são esses ácidos de Lewis na MOF, né? Ou seja, será que se a gente conseguir trocar algum centro metálico, a gente melhora a capacidade catalítica desses sistemas? Esse era o nosso objetivo inicial. Bom, então aqui a gente passa para o estudo de adsorção de água nas redes metalorgânicas. Né? Então aqui a gente passa de um estudo de absorvendo apenas uma, né, por cavidade até 6 por cavidade, então a gente preencheu todas as possibilidades e a gente foi varrendo no meio do caminho, né, todas as possibilidades de adsorção. Bom, as energias de adsorção aqui, ó, que a gente tem, né, foram calculadas, estão de acordo com os dados disponíveis na literatura, sendo que a interação da molécula de água mais forte com a rede metalorgânica foi a Mg2-DO-DS, né, DS-BDC, do que com as demais. Né? Isso está de acordo também com o fato dele ser um ácido mais duro, né, o magnésio, e interage mais fortemente com o átomo de oxigênio da água, que também é uma base dura, né, do que ácidos mais moles, como o cobalto e o manganês, por exemplo. Bem, então aqui, né, só algumas conclusões, a gente conseguiu fazer a varredura da dissorção das moléculas de água em toda a superfície. Né? A gente estava interessado também em saber se não havia um efeito de competição da molécula de água com os substratos, né? Porque se entra a molécula de água e ela está muito fortemente ligada, não vai entrar nada depois para fazer a catálise. Né? Então, por isso que a gente teve que fazer esses cálculos intermediários aqui para ver se a gente conseguiria prosseguir. Então, passando para o processo de cianocilação, nós fizemos 2 estudos diferentes, um catalisado e um não catalisado, né, para a gente saber se haveria ou não melhora nas propriedades catalíticas do sistema. Então essas foram as reações de interesse nosso, né, a gente foi fazendo etapa por etapa. Então aqui nós temos as energias dos processos, né, lembrando que o cianeto ele sofre uma isomerização, né, ao isocianeto, tá? E aqui a gente tem um IC, né, que aqui ó, é o chamado complexo de interação, tá? Que ao invés dele reagir, ele está se aproximando para uma posterior reação com a molécula. Tá? Bem, então aqui, né, nós temos o ácido de Lewis, que seria o centro metálico, as bases de Lewis, que seriam os oxigênios do grupo fenolato, né, que seriam importantes na eficiência desse catalisador. E aqui o que a gente formou, né, o M2-DO-BDC e o M2-DS-BDC, só para a gente lembrar da estrutura dos espaçadores orgânicos. Bem, então aqui a gente começa com o processo catalisado pela MOF. Né? Aqui chega o cianeto de trimetilsilano, ele se associa às bases de Lewis que estão aqui. Né? Então aqui a gente tem toda a energética do sistema, tanto com DO-BDC quanto DS-BDC. Né? Lembre aqui do canal estrelado. Aqui, então, nós temos a coordenação das espécies, né? TMSN, né? O cianeto de trimetilsilano e o isocianeto de trimetilsilano, né? Que ocorre a conversão entre os dois, nos cátions metálicos das MOFs, né? Que também foi investigada para ver se não haveria nenhuma competição. E as energias de coordenação dessas espécies elas foram bastante próximas. Né? Observam aqui, independentemente do cátion que constitui a MOF, né? Com o valor mais negativo de 23,8 aqui. Né?
para a interação do TMSCN com a Mg2DS-BDC. Tá? Só que esses valores aqui foram inferiores, né, do que a gente está observando, então não vai haver concorrência para ocorrer a catálise aqui. Tá? Então, qual foi o processo catalítico que nós consideramos? Nós temos aqui o catalisador, né, é o CATMO e o CATMS, né, considerando o oxigênio e o enxofre dos dois ligantes orgânicos. Então, nós temos dois catalisadores distintos, foram analisados. Inicialmente vem o aldeído e se complexa ao ácido de Lewis do catalisador. Vem então o cianeto de trimetilcilano, se converte em isocianeto de trimetilcilano, se associa à base de Lewis e aqui então ocorre a reação de condensação, né, no qual é liberada essa estrutura. Que aí então para a formação do nosso composto de interesse é só uma hidrólise ácida, né, é simples, então ocorre a quebra da ligação oxigênio-silício aqui e é liberado a estrutura de interesse. Então esse é o processo catalisado que a gente estudou. E aqui as diversas etapas catalíticas que a gente considerou, né? As energias de coordenação do formaldeído e do acetaldeído nas redes metalorgânicas DO-BDC, né, elas foram próximas às energias das espécies do trimetilcilano e do cianeto, né, de trimetilcilano e do isocianeto de trimetilcilano, indicando que essas moléculas elas competem pelos sítios coordenativamente insaturados desses materiais. Além disso, a interação do TMSCN com os canais da MOF de DO-BDC próximo aos sítios básicos foi fraca, né, foi bem mais fraca do que a coordenação dessas espécies com o sítio coordenativamente saturado. Porém, o benzaldeído, né, o substrato que foi investigado experimentalmente, isso é interessante, ele interagiu bem fortemente, né, em torno de menos 12 quilocaloria, com o sítio coordenativamente insaturado, né, das MOFs DO-BDC do que o TMSCN. Ou seja, aqui ele ganha na concorrência. Então, muito provavelmente é por isso que os estudos experimentais eles lidam com o benzaldeído e não com o formaldeído ou acetaldeído. Dessa forma, o benzaldeído ele interage com os sítios ácidos, enquanto o TMSCN ele é obrigado a interagir com os canais dos sólidos, né, buscando as bases de Lewis. Então, considerando as redes metalorgânicas de DS e BDC, né, o espaçador orgânico, foi observado que o TMSCN interage mais fortemente com os canais das MOFs do que com os sítios coordenativamente insaturados. E assim esses sítios ácidos eles ficam mais disponíveis para a coordenação dos aldeídos. A etapa de adição do TMSCN, que é a etapa 2 CAT, né, que está aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, para a formação da cianidrina, ela foi termodinamicamente mais favorável para o formaldeído do que para o acetaldeído e benzaldeído. Com diferenças aí em torno de 10 quilocaloria por mol, né, dá para a gente observar aqui, entre os substratos, entre todos os materiais. A mesma ordem foi observada no mecanismo não catalisado. Isso pode ter ocorrido devido a efeito de repulsão estérea, já que o formaldeído é menorzinho, então a repulsão estérea vai ser menos evidenciada aqui do que, por exemplo, do benzaldeído. Então aqui nós temos um gráfico de energia que nos dá uma ideia da cinética do processo, de cada uma dessas etapas aqui. Aqui para o processo não catalisado, né? Tá? Lembrando isso aqui, ó, não catalisado, só para a gente ter uma referência com o catalisado. Tá? Daqui a pouco eu volto no catalisado. E termodinamicamente e cineticamente, o formaldeído é mais favorecido. Justamente, de novo, a questão do efeito estéreo deve ser menos pronunciado aqui para o formaldeído. Para a MOF74, a reação de cianocililação ela foi investigada e alguns estados de transição também puderam ser caracterizados. Né? A gente fez essa caracterização, o que normalmente não dá para ser feito do ponto de vista experimental. Tá? Então aqui a gente tem alguns estados de transição que foram caracterizados, TS1, TS2. Então a gente conseguiu determinar a barreira de ativação dessas reações. Para ter uma ideia, em seguida
de algumas energéticas aqui, algumas energias, né, uma redução em torno de 20 quilocalorias por mol na energia de ativação do processo. Bom, 20 quilocalorias por mol parece ser pouco, mas isso dá uma cinética maior, em torno de 10 a 7 vezes mais rápido o processo quando catalisado pelas MOFs. Né? E só para a gente ter uma ideia, a difusão da água nessas MOFs está aqui uma energia baixinha. Tá? Então o processo ele independe do processo de fusão, né? Quer dizer, independe de quão rápido ou quão lento a água vai chegar lá, porque ela vai chegar rápido mesmo, então independe disso. Mas mostra que o catalisador é extremamente eficiente, né? E o processo ele é cineticamente controlado por ativação, né? Então é a velocidade da reação mesmo que vai definir isso aqui. Então, outras conclusões, né? Pensando aqui no TMSCN e TMSNC, o benzaldeído vai interagir mais fortemente com o ácido básico de Lewis do que essas duas espécies, né? Então não vai haver concorrência. O desempenho catalítico das MOFs para a reação de cianosilulação pode ser explicado considerando, primeiro, a carga positiva dos cátions metálicos, que a gente já mostrou isso no começo, a flexibilidade estrutural e a interação de dispersão dessas espécies com os canais, né? Ela vai interagir lateralmente com os canais das MOFs. O cátion metálico, né? O melhor desempenho catalítico das MOFs constituído pelo cátion metálico manganês 2. O ligante, né? O melhor desempenho ele é dado com DS-BDC. E ocorre uma redução em torno de 20 kcal por mol da energia de ativação do processo. E o processo é cineticamente controlado por ativação. Né? Bom, então como conclusões gerais, né, os protocolos de cálculos estavam ok, ótimo, que bom, né, conseguiram descrever tudo o que a gente precisava. A gente teve uma ordem de possibilidade de flexibilidade do material, sendo esse daqui o mais flexível e se mostrou mais eficiente no processo de catálise. Os sítios básicos de Lewis eles estão mais disponíveis no tiofenolato e ocorre uma tendência das cargas dos cátions evidenciada da seguinte forma, sendo que o magnésio é o que apresenta maior carga, então ele se apresentaria como o melhor ácido de Lewis. Na reação de cianosilulação, os melhores sítios catalíticos são aquela MOF que apresenta o manganês 2 e o tiofenolato, e alguns fatores importantes, né, para serem considerados no planejamento dessas redes metalorgânicas são a carga dos centros metálicos, né, sendo mais positiva, essa é a necessidade, flexibilidade estrutural e interações de dispersão dessa espécie TMSNC com os canais das MOFs. E com perspectiva, a gente ainda espera compreender melhor a influência dos sítios básicos e ácidos de Lewis na reação de cicloadição de dióxido de carbono a epóxidos. Então, queria mostrar aqui alguns resultados, né, que foram publicados aqui dessa tese de doutorado da Aline de Oliveira, né, 3 artigos, né, já baseado na MOF 74, aqui a 1000, né, outra MOF também, mas do ponto de vista teórico e também investigando a cianosilulação de aldeídos. Aqui algumas outras contribuições nossas também investigando MOFs ou redes polímeros de coordenação. Né? A MOF ela é uma classe de polímeros de coordenação, tá? Então alguns mais recentes, outros mais antigos. E aqui outros projetos que a gente trabalha em diversas áreas, né, com nióbia, carbeto molibdênio, com sulfetos minerais, óxidos metálicos, que a gente também está trabalhando agora, né? Inclui aqui a nióbia. Né? E gostaria de agradecer às agências de fomento, né, que a gente nunca pode esquecer, que é quem mantém os nossos trabalhos, dão bolsas para os alunos, né, desde alunos de IC até alunos de pós-graduação e pós-doutorandos, né, os nossos convênios INCT Aqua, agradecer ao FMG, agradecer aos membros do grupo GPKit, e não poderia de fazer um agradecimento especial a 2 pessoas, né, a Aline de Oliveira, hoje professora Aline de Oliveira, que foi a doutoranda que desenvolveu esse trabalho, e ao professor Guilherme, que vocês conhecem, né, que foi o co-orientador dessa tese, que foi o co-orientador da Aline. E gostaria de agradecer novamente o convite e a oportunidade de poder falar para vocês. Muito obrigado.